A paz do Senhor, meus amados irmãos. Esta é uma transmissão da ADEB TV, realizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, presidida pelo nosso pastor Orcival Pereira Xavier. Nós estamos sediados à área especial número 8, setor D-Sul de Taguatinga, Distrito Federal. E nesta manhã de domingo, estaremos aqui finalizando mais um trimestre das nossas lições bíblicas. Eu gostaria de passar para o nosso pastor e professor Isidro Newton. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Prazer estar com os irmãos nessa manhã abençoada. Oremos, Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, ó Deus, na exposição, na ministração desta lição. Senhor, usa esta lição, usa esse conteúdo para edificar, consolar, confortar e orientar todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como já foi dito pelo nosso professor Ivelto, hoje é a última lição do trimestre, lição número 13, tem como tema o cativeiro de Judá. E o texto áureo da lição se encontra no segundo livro das Crônicas, 36:16, que diz: porém, zombaram os mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Verdade prática com o professor Erivelto agora. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Muito bem. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que conforme está em tela, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18 ao 20. Depois iremos para o capítulo 25, versículos 1 ao 10. 24, 18 diz: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitarem diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, a lição, como é de praxe, tem 3 tópicos. O primeiro tópico tem como assunto o declínio espiritual de Judá. Segundo tópico, a obstinação de Zedequias e sua queda. E o terceiro, Jerusalém é cercada e levada cativa. Professor Ivelto, qual é o objetivo geral da lição? Sinalizar o efeito dos pecados cometidos
pelo povo de Deus. Muito bem. Os objetivos específicos, meus irmãos, são 3. O primeiro é apontar os motivos da decadência de Judá. 2, revelar a teimosia do rei Zedequias. E 3, relatar a queda de Judá. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, passemos agora para a exposição, para os comentários da nossa aula. E a introdução, mais uma vez, nós convidamos o professor Erivelto para fazer a leitura para nós. A fase do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho de Josias, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C., Joaquim, a quem apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou com a queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, como já falamos, é a última lição do trimestre, a 13ª, vai tratar exatamente da destruição, da queda do reino do sul, o reino de Judá. Vimos ao longo das 2 lições passadas, o desenvolvimento histórico, tanto do reino do sul como do reino do norte. Vimos que lá por volta dos anos 930, quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, capital em Samaria, o reino do sul, capital em Jerusalém. Vimos que, nas lições, que o reino do norte, principalmente, foi um reino muito voltado para a idolatria, para a corrupção. E, infelizmente, no ano 722, mais ou menos 721 a.C., o reino do norte foi levado cativo, professor, pelos assírios. Mas por que foi levado cativo para a Síria? Por causa do pecado, da idolatria e da rebelião. Passaram-se 135 anos. O reino do sul ficou ainda, funcionando com todo o seu ritual, reis, etc. E passaram 135 anos. Aí vem a queda, a destruição, o cativeiro do reino do sul. Mas por quê? Por que o reino do sul foi destruído? Porque, infelizmente, professor, seguiu a mesma linha do reino do norte, idolatria, corrupção, rebelião. Então, a lição de hoje, meus queridos, vai tratar exatamente da conclusão, do término, eu poderia dizer assim, do momento, digamos assim, caótico, em que o povo de Judá se encontrava, que foi o que? A destruição, o cativeiro, ok? E detalhe, rapidinho ainda, o contexto da lição de hoje, é bom que nós entendamos isso, está no segundo livro dos Reis, 23 a 30 a 25, e também se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Também, quem quiser entender melhor o contexto da lição de hoje, o profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, retrata todos os detalhes, porque o profeta Jeremias foi o profeta que começou no ano 626, na época do rei Josias, e foi até o término do reino de Judá, 586. E também o profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, a partir do ano 593, narra a história do povo no cativeiro e o povo que estava em Jerusalém, prestes a ir para o cativeiro. Dito isto, passemos agora para os comentários propriamente dito da lição, a partir, minhas irmãs e meus irmãos, do tópico 1. E eu, mais uma vez, quero convidar o professor Erivelto, para dizer para nós qual é o tema, qual é o assunto, professor Erivelto, do tópico 1? O declínio espiritual de Judá. Muito bem, eu vou ler aqui o item 1. O item 1 desse tópico é as advertências dos profetas. Como está em tela, nós grifamos de preto aí. Observe, os profetas do Antigo Testamento foram unânimes, incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação, conforme aí está em tela, Jeremias capítulo 11, verso 9 a 12. Agora nós destacamos de azul aí no slide. Todos foram
taxativos, isto é, todos os profetas foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado e a idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Professor Ivelto, seus comentários. Eu gostaria de acrescentar, né, que o pecado, ele consegue derrubar os muros espirituais que protegem o templo. Né? Muito bem, então, o nosso templo, que é onde habita o Espírito Santo, ele pode ser destruído por conta do pecado. Muito bem. É importante que nós falemos o seguinte, queridos. Observe que foram inúmeros profetas. Vimos na lição passada, na 12ª lição, né, sobre o rei Josias. O rei Josias foi o último instrumento que Deus levantou, o último rei, usado por Deus para tentar remediar a situação caótica em que se encontrava Judá. Porém, não houve solução. O rei, em 609, ele morreu no campo de batalha e os seus filhos, né, infelizmente, não deu continuidade à reforma, não deu continuidade ao projeto que seu pai tinha implementado de mudança, de transformação, visando salvar Judá da decadência. E, obviamente, a conta chegou, né? E a lição aqui nos fala, o item 1, que não foi por falta, professor Ivelto, de advertências. Quando você pega todos os profetas como Amós, Oséias, que profetizaram para o reino do norte, depois Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacu, enfim, foram tantos os homens de Deus levantados com a mensagem de advertência. Mas o povo, aqui para nós, não é idêntico hoje. Deus tem usado os seus vasos, os seus profetas, tem usado os seus mensageiros da última hora. E as pessoas, professor e minhas irmãs, estão com os ouvidos moucos. Ei, Deus, Ele é misericordioso, porém um dia, obviamente, Ele vai ter que agir com justiça. É verdade. E é o que aconteceu, né? Então vejamos agora o segundo item. Então estamos no tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Vimos no 1.1 as advertências dos profetas, né? Vejamos o item 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Professor Ivelto, você pode ler para nós? O ministério de Jeremias foi um dos mais importantes deste período. Isso. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Que coisa, professor. E aí, o senhor tem alguma observação a fazer? Tenho sim. Jeremias, quanto Ezequiel, né, estavam ali predizendo enquanto os falsos profetas estavam pregando e anunciando em favor de dinheiro. Estavam ali agindo de uma forma corrupta, predizendo bens, enchendo os ouvidos do povo de comichões para que agradassem ali os seus anseios, sendo que a verdade estava acontecendo ali paulatinamente para o cumprimento das profecias, tais como os dias de hoje. Né? Muito bem. Um detalhe, viu, meus irmãos? Vimos aí na introdução que o cativeiro de Judá foi o início, começou em 605 a.C., na primeira investida do exército caldeu sobre o reino de Judá. No ano 605 foi levado para o reino de Judá muitos sábios, muitos jovens da corte, entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus os levou para ir para a corte do império ou do reino babilônico. Então observe como Deus faz. Deus colocou um servo dele lá na corte. E já na segunda leva de cativos, que foi em 597, foi levado cativo, dentre os cativos, óbvio, o futuro profeta Ezequiel. Profeta esse que a partir por volta do ano 592, mais ou menos, assumiu seu ministério entre os cativos nas margens do rio Quebar, próximo a Babilônia. Então, observe, Deus, a partir dos anos 592, Deus usava o profeta Ezequiel lá entre os cativos que estavam fora do grande centro
Deus estava usando o profeta Daniel lá na capital do reino, e lá em Judá, Deus estava usando também o profeta Jeremias. Ambos com o único objetivo, salvaguardar, né? Fazer com que o povo se voltasse para o Senhor. Ainda dentro desse ponto, professor e minhas irmãs, meus irmãos, nós precisamos citar Jeremias, porque a lição só cita reis. Vamos lá, Jeremias capítulo 11, verso 10 e 11, não é? Olhe só o que diz lá. Olha o que o profeta diz: tornaram as maldades de seus primeiros pais. Isto é, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Eles, é Deus falando sobre o povo de Israel, de Judá, eles andaram após deuses estranhos, não é? E aqui está uma advertência, aqui está um porquê que Deus realmente teve que agir. Já em Jeremias 23:16, conforme o item 2 aí, não é? 23:17, é bem atual, né? No tempo de Jeremias, havia muitas vozes discordantes, exatamente como hoje. Muitos profetizando: não tem esse negócio, não, nós não vamos para o cativeiro, nós não vamos ceder. Enquanto Jeremias era usado por Deus para dizer: olha, gente, submetam, né? Deus está nesse negócio, evite maiores prejuízos, porque que nada, esse profeta está louco. Então existiam aqueles profetas que profetizavam prosperidade, profetizavam o quê? Um tempo de glória, tempo de bênção. E Jeremias, o profeta de Deus, diz: não. Observa, volta para cá, ó. Em Jeremias 23:16-17, diz Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha só o que os profetas diziam: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, esses eram os profetas, não é? Aqueles profetas da prosperidade, profetas da bênção, que só profetizavam bênção, e era o contrário à profecia. Aqui para nós, nos dias atuais, o que tem de gente aí, usando a sua boca para ministrar aquilo que Deus não colocou no seu coração, não está na história. E fecha nesse ponto, professor, aqui ó, em Jeremias 2:13, confirmando aí o que está no item 2, Jeremias foi muito enfático nas suas predições. O que Jeremias disse? Diz Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. Deus usando o profeta Jeremias para falar para o povo: olha, vocês fizeram duas maldades. A mim me deixaram, isto é, deixaram Deus, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Em outras palavras, o povo estavam indo, não é? Estavam sendo levados ao matadouro, infelizmente, porque não deram ouvido ao verdadeiro profeta de Deus. Minha irmã, meu irmão, cuidado com os falsos profetas. Isso tem na igreja, está cheio por aí, nos arraiais evangélicos da vida. Pessoas que profetizam aquilo que está em sua cabeça. Aqui para nós, existem 3 tipos de espírito que pode usar a pessoa. Tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo usa, é de Deus. Mas tem o espírito humano, quando o espírito humano usa, é da carne. E tem outro espírito, que é o espírito do capeta. Vamos ter muito cuidado. Professor. Continuando, então falamos agora no 1.3, que vai fechar aí o tópico 1, que é motivos que levaram Judá ao cativeiro, né? Vimos a advertência dos profetas, vimos que Jeremias previu o que iria acontecer, enquanto outros que diziam que não. E agora vejamos o motivo, né? Vou ler aqui. O cativeiro aconteceu. Tá? E 1.3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Por que Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo por uma nação tão ímpia como o profeta Abacuque disse? O cativeiro aconteceu especialmente por causa, está em tela, da obstinada desobediência da liderança judaica. Rapidinho, pontinho aqui, liderança aqui, tanto dos reis como da liderança espiritual religiosa. Continuando. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias, né? Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Lá em Abacuque fala isso, né? Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. O próprio Jesus disse: olha, vocês mataram os profetas de Deus. Então, foi uma calamidade.
Continuando lá, né? A situação está de vermelho aí em tela. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Aí nós fechamos de azul, conforme está em tela. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previne de toda apostasia. Andar com Deus, isto é, andar com Ele, é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Professor Iveldo, suas observações. O que iria acontecer a Judá era eminente, tanto que Jeremias já predizia para que o povo fosse, né? Não tivesse objeção em ir, e outras, chegando lá, vivessem em paz e quisessem a paz daquele lugar. Mas eles fizeram justamente diferente, levantaram ali rebeliões para que o povo fosse consumido e chegasse até o ponto da destruição do templo. Muito bem. Né? A qual eles achavam que jamais seria destruído. Pois é. Em detalhe, aqui para nós, Deus não é injusto, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amor, é verdade. Agora escute, foram mais de 350 anos, desde a morte de Salomão, 930, né? Foram mais de 350 anos de desobediência, de rebelião. Deus levanta um profeta, levanta outro, mata um profeta, né? E desdenha do poder de Deus. Deus tem misericórdia, mas o povo não quis saber. É exatamente, professor, o que está acontecendo nesses dias atuais, nessa sociedade ímpia, pagã, rebelde, né? Os sinais estão aí, vimos a pandemia, que foi um sinal de Deus para este mundo, para dizer para a sociedade, para o mundo: ei, tudo está no meu controle, Deus está no comando, Deus faz do jeito dele, a vida pertence a ele, então vamos adorar ele. Voltando para cá, fechando esse ponto aqui, ó. Então vimos que, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Quais foram os pecados? Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção, injustiça social. Parece até coisa de dias atuais, né, professor? Exato. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram aqueles que Deus levantava para ministrar-lhes palavra de ânimo, de fé e de esperança. Professor, a síntese do tópico você pode fazer? Sim. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Muito bem. Então vimos aí o primeiro tópico, o declínio espiritual. Isso aqui é ponto pacífico. Passemos agora para o tópico 2, que é a obstinação do último rei de Judá, por nome Zedequias, e sua queda no ano 586 a.C., né? Zedequias, primeiro, 2.1, a teimosia de Zedequias. Vou ler aqui. Zedequias, último rei de Judá, está grifado de preto aí em tela, né? Não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E, observa o detalhe, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Estou até aqui, sendo pausado aqui, para ver como esse rei, né, fazia parte, era tetraneto, era bisneto, não estou lembrando agora, de Josias, né, era o terceiro neto de Josias, infelizmente, né, bisneto, aliás, tinha tudo para seguir o que o seu antigo avô, mas não fez ao contrário. Aí vem de vermelho, ó. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo, submisso aos seus caprichos. Aí tem um detalhe, gente, mas Jeremias, como homem de Deus, servo de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor que estava determinada. Professor, sua observação. Zedequias, a única coisa que ele pôde ver, né, foi todo o mal, né, se cumprir na sua vida. Ezequiel chegou a profetizar, né, que ele viria o rei da Babilônia, mas não viria a cidade. Com certeza. Ele não sabia o que era aquilo, né? Pois é. Mas o mal havia de chegar à sua casa e ele chegaria à Babilônia cego. E quem foi o culpado de tudo isso, professor? O pecado. O pecado, ele mesmo, né? De que se quer. Aí vem um detalhe, professor, que viveu numa sociedade, a sociedade atual, que
que se queixa. É porque é isso. Cadê Deus? Porque Deus é... A Bíblia diz de que se queixa, pois o homem vivente. Isso está lá em Lamentações. Lamentações foi escrita por Jeremias após a queda de Judá. Então Deus disse, Jeremias, de que se queixa? Do que estão se queixando? O que ocorreu foi por causa do pecado. Então, de que se queixa o ser humano? Queixa das suas próprias fraquezas, dos seus próprios pecados. Voltemos para cá. Então, vejamos a teimosia de Ezequias. Vamos agregar mais um enfoque. Lá em Jeremias, do profeta Jeremias 38, como eu disse no início, é bom que você leia, viu, meu irmão? Leia com mais calma o livro do profeta Jeremias, você vai entender melhor, não é, como Deus usou de diversas formas, maneiras, para impedir a catástrofe final em Judá, que foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e o cativo em definitivo, né, do povo ali. Vejamos, Jeremias 18, 38, 17, 18, lá diz, Jeremias disse a Zedequias, disse o quê? Assim diz o Senhor, o profeta Jeremias dirigindo-se ao rei Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Olha só, olha o condicional, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então, é Deus falando através de Jeremias, para o rei Zedequias, então viverá a tua alma, e esta cidade, Jerusalém, não será queimada. Aí Deus diz mais, e viverás tu e a tua casa. É Deus usando o profeta Jeremias para falar com Zedequias. Ei, atenta, rei, não te rebela, o rei se rebelou. Interessante que Zedequias tinha sido colocado pelo rei caldeu, como rei títere, um rei, digamos assim, vassalo, que você pode dizer assim. Então ele tinha que manter, né, uma boa gestão em prol da Babilônia. Mas o que ele fez? Resolveu se rebelar e tentar buscar apoio lá do Egito. E aí, meu irmão, quebrou a cara. E Deus tinha avisado, não faça isso não. E Jeremias usado o poder, não faça isso não. Enquanto tinha os profetas dizendo, não, rei, tu tá é desse jeito, rei. Irmãos, vamos ter muito cuidado com voz estranha. Voltando para cá. Olha só, ainda estamos no livro de Jeremias 38, 17, 18. Versículo 17, versículo 18 diz mais. Mas, olha aí o que Deus diz. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão. E diz Deus, através de Jeremias, ao rei, e tu não escaparás das mãos deles. Lá em Jeremias 38,4, diz que os príncipes, né, aqueles que assessoravam, os assessores do rei Zedequias, disseram ao rei Zedequias, quem disseram o quê? Morra este homem. Quem é este homem? Profeta Jeremias. Morra este homem, visto que ele, assim, com essa palavra, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Por quê? Porque existia uma classe profética que dizia, né, que não, que Babilônia não ia fazer mais isso, que Deus ia dar vitória, que Deus estava com o seu povo. Lá estava o templo porque lá tinha o templo, porque no seu... Ei, Deus não compactua, viu, meus irmãos, com rebeldia, com a corrupção, né? Deus não compactua com aquilo que é errado, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar, né, professor? Exatamente. Então vamos continuar. 2. Então, tópico 2 fala a obstinação de Zedequias. Primeiro, a sua teimosia em dar ouvido à voz do profeta. Ao contrário, mandou prender o profeta. Segundo, né? Surdo, ele se fez surdo, não só ele, mas o povo e os profetas, os príncipes, a nata do governo de Zedequias, se fizeram surdos aos avisos dos profetas. Você pode ler para nós, professor, por favor? Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Pois é. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de ser quase aniquilados. E aí, professor, o que você diz aí? É a soberba, né? A soberba. Arrogância. Não, nós somos crentes. Nós somos evangélicos.
né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas você está obedecendo? Você é servo fiel. E mesmo sendo servo, mesmo sendo obediente aos princípios de Deus, nós não estamos isentos do tratamento de Deus, não. Porque Deus disciplina aqueles que amam. Josias mesmo estava ali cumprindo toda a vontade do Senhor, mas num simples deslize foi fazer aquilo que o Senhor não havia ordenado, veio a morrer. Eu quero trazer uma observação aqui sobre esse item 2, surdos aos avisos dos profetas. Observe. Por isso que eu já insisto mais uma vez, depois com calma, meus irmãos, leia o livro do profeta Jeremias, né? Que você vai ter uma visão geral de como Deus trabalhou com esse povo, né? Aqui, ó, o profeta Jeremias, em Jeremias 7,4 diz, o que ele diz? Ele diz a Zedequias, diz aos príncipes, diz aos profetas, aos sacerdotes, aos religiosos, aqueles que estavam confiando no templo, aqueles que estavam confiando na sua religiosidade, nas suas crendices. Diz o quê? Não vos fieis em palavras falsas, dizendo. Por quê? Havia uma turma de profetas dizendo que nada, rapaz, nós temos o templo aqui, nós temos aqui a arca. Não, Deus está com a gente. Aqui para nós. Não adianta dizer que é crente, ter jeito de crente, falar como crente, ter a Bíblia debaixo do braço, mas não obedecer. Viu, meu querido? Vivemos numa sociedade hipócrita. Existe até alguns por aí que dizem, não, Deus tem que me dar, Deus não tem que dar nada para ninguém, Ele é Senhor, Ele é soberano. Nós é que temos que nos submeter à vontade dEle. Exatamente. Era isso que acontecia naquela época. Não, nós somos um povo de Deus, nós somos uma nação escolhida. Mas não fazer a vontade de Deus. Rapidinho aqui, ó. O que diz Jeremias? Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que isso significa? Porque havia uma falsa segurança baseada no templo de Salomão. E a preferência divina por Judá em relação às demais nações. Enfim, diziam os falsos profetas, não, nós temos o templo, nós temos a lei, nós somos o povo de Deus, então Deus não vai deixar nada acontecer conosco, não. Esqueceram que Deus tem, como é que fala? Deus tem compromisso com aqueles que o servem e que obedecem. Viu, meus irmãos? Voltando para cá rapidinho para terminar. Em Jeremias 39:1, diz que no ano de Zedequias, né? Deus permitiu que os exércitos da Babilônia invadissem Jerusalém. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus viu que a conta tinha chegado já no ápice. E Deus precisava tratar o povo. Não é verdade, João? É verdade. Você pode fazer a síntese do tópico aqui, por favor? Sim. Isso. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscarem arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Muito bem. Esse foi o erro, né? Ok? Interessante isso aqui, ó, né? Fechar os ouvidos é o que está acontecendo hoje. Deus tem usado os seus profetas, pregadores, ensinadores, homens e mulheres de Deus, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de buscar mais o Senhor, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de buscar mais de Deus, porque assim fazendo teremos condições de vencer as batalhas. E as pessoas não estão dando ouvido. Está buscando em lugares, muitos estão cavando cisternas rotas, como disse Jeremias, buscando encontrar água para resolver, para descendentar sua sede. Só Deus pode resolver problemas que a medicina não pode resolver, problemas que a ciência não pode resolver, Deus pode resolver. Agora tem que se voltar para Deus. Não é verdade? Muito bem, professor. Agora vamos passar para o terceiro tópico. Qual é o assunto do terceiro tópico, professor? Terceiro tópico, Jerusalém é cercada e levada cativa. Muito bem. 3.1, né? O terceiro tópico, vem a destruição da cidade santa e do templo. Aqui já é o quê? Aqui já é a culminância do desastre na vida daquele povo. Vejamos, eu vou ler aqui rapidinho, professor. 3.1, conforme está em tela, destruição da cidade santa e do templo. Nós grifamos de preto aí, ó. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Detalhe, desde os anos 700, houve muitas investidas
Senaquerib, na época do rei, lembra do rei Ezequias, nós estudamos? Fez de tudo, não conseguiu. Sabe por que os assírios não conseguiram, pastor? Porque Zedequias se voltou para Deus, né? Os egípcios, todos, né? Aí a coisa foi indo, e nada de se voltar para Deus. Aí chegou o resultado final. Ainda em tela, o slide. Durante o cerco de Jerusalém, que durou, detalhe, 18 meses, 1 ano e 6 meses, não é isso? Ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados, isto é, os alimentos, foram sendo rapidamente consumidos. E os animais que lá estavam dentro das muralhas de Jerusalém eram abatidos e oferecidos, não em holocausto, viu? Mas como alimentos, até que não restou mais nada. Não restou mais nada. Aí vem o lado caótico. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Olha o detalhe, a cidade santa em extrema pobreza e miséria. Lamentações 4:1-6, que eu já falei. O livro de Lamentações, que segue o livro do profeta Jeremias, viu, meus irmãos? Eu quero fazer aqui uma observação. Ele vai descrever, sob a ótica de Jeremias, a realidade cruel da destruição de Jerusalém e do templo. Quando você pega o capítulo 1 e 2 de Lamentações, você vê que Jeremias ficou inquieto. Meu Deus, como é que pode? Eu não estou acreditando. Jeremias ficou realmente perplexo diante de tal situação, porque Jeremias acreditava que alguma coisa podia ser feita. E ele, por mais de 40 anos, insistiu: gente, se volte para Deus, gente, os caldeus, os babilônicos, Deus tem levantado esse pessoal, vocês se submetam, sirvam a Ele, porque no tempo certo Deus vai dar vitória, mas o povo não quis saber. E Jeremias, quando viu o caos, aí, junto com o seu amanuense, ou com o seu escriba, né, Baruque, escreveu Lamentações. E no capítulo 3, Deus fala com Jeremias, toca no coração de Jeremias: ei, Jeremias, para de olhar para o caos, para de olhar para a destruição, olha para a minha misericórdia. Mas vamos voltar para cá. Muito bem, estamos aí então no item 3, tópico 3, item 1, né? Item 1, rapidinho. Foi nesse momento, né? Peço que voltem à tela. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a terra. Quando não tinha mais nada o que comer, a coisa estava caótica. O templo sagrado, o templo salomônico, que fazia 380 anos que estava em pé, que representava a presença, a glória de Deus. Templo esse que lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Infelizmente, foi queimado, destruído totalmente, saqueado, e a glória de Israel foi-se embora. Professor, sua observação. Eu acho interessante aqui colocar que Nebuzaradan, o general de Nabucodonosor, ele foi levantado para poder exercer juízo de Deus sobre aquele povo. Que eles não resistissem, àquele juízo. Era eminente. Isso. Assim como no tempo de Josias, o rei Neco, disse: não te detenhas para que não seja consumido. Pois é. E eles não aprenderam essa lição. E foram consumidos. Muitas vezes ele diz: gente, Deus me manda dizer para vocês que esse povo, os caldeus, Deus levantou esse povo. Tá, ok? E que nós devamos nos submeter a eles. Se assim o fizermos, nós não seremos levados para o cativo. A mensagem é essa. Mas existiam aqueles profetas falsos, profeta da prosperidade, que só prega a bênção, como é hoje. Tá cheio por aí de pregador que só prega vitória. Vitória, 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 vitória. Não vai ter problema, não vai ter. Quem disse que não vai ter problema, rapaz? Problema, se senhor, todos nós teremos. Agora, no mundo tereis aflições. Que negócio é esse, rapaz? Vamos voltar para cá. A minha consideração, eu quero fazer uma observação sobre esse item 1, a destruição da cidade santa. Observe que Jeremias 50:13 diz, como disse o professor, que Nebuzaradan, que era o capitão da guarda do exército caldeu, não é? Abre aspas, queimou a casa do Senhor e a casa do rei e também todas as casas de Jerusalém. Observe, incendiou todas as casas dos grandes, não ficou nada. Agora vem um detalhe, lá no livro do profeta Ezequiel, professor, capítulo 11, verso 23, diz que o profeta
em visão, viu. O profeta estava lá nas margens do rio Quebar, próximo à Babilônia, e Deus mostrou para ele em visão, não é? O quê? Jerusalém, o templo sendo destruído. Abre aspas, 11:3, o que diz lá? Ele, na visão, Ezequiel viu o quê? Ele viu a glória do Senhor que saía do meio da cidade e se colocava sobre o monte. O que isso significava? Ou o que significa? Nessa visão, Ezequiel, não é? A pior tragédia não foi a destruição de Jerusalém e nem do templo no sentido físico. E nem muito menos a deportação do povo para o cativeiro. A pior tragédia, professor, a pior tragédia foi a glória de Deus ter se retirado. Na verdade, a deportação era misericórdia. Misericórdia. Né? Ok? Então, minhas irmãs, meus irmãos, a maior tragédia foi a glória de Deus ter se retirado de Jerusalém e do templo. Aqui para nós, eu vou aqui dizer uma coisa, segura aí. Deus não está preocupado com a tua estética, com a tua beleza física. Deus está preocupado com esse corpo que você tem. Esse corpo é pó, nós somos pó. Deus está preocupado com o templo que você é, porque é nesse templo que habita o Espírito Santo. Escute, Deus está preocupado com o Espírito Santo que está em você, com a glória dele que está em você. Porque se eu e você, nós não vigiarmos e ele tirar essa glória, ou essa glória sair, nós não somos nada diante de Deus. É verdade. Então, queridas e queridos, valorize. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Pai e o Filho está em nós. Faça de tudo para que o templo que eu e nós somos, cada vez mais seja um templo que glorifique o nome do Senhor. E assim fazendo, ele jamais se retirará. E ele não se retirando, ou a glória de Deus não se retirando de nós, aqui, para nós, nada vai nos deter. Vamos fortificar os muros que protegem isso. Com obediência, com santidade. Pois é. Como fazer para manter a glória? Obediência, como disse o nosso professor, santidade, comunhão com Deus. Foi isso que faltou ao povo de Deus. Se o povo tivesse ouvido a palavra, mantido a comunhão com Deus, deixado o pecado de lado, a glória não teria ido embora. Aqui para nós, o que tem de gente por aí que só está a carcaça e não tem a glória de Deus em sua vida, não está na história. Mas vamos continuar a mensagem, que não vai ficar meio estressado aqui hoje. Muito bem. Agora um detalhe. Observe. Tudo isso aconteceu. Destruição de Jerusalém, destruição do templo, a glória ser retirada. Não é? Tudo isso era uma forma, era Deus usando o inimigo como vara de disciplina da parte dele, da parte de Deus, no sentido de corrigir, de mostrar para o seu povo. Deus não tinha nenhum prazer em destruir, ele nem destruiu, mas Deus está dizendo, meus filhos, é do meu jeito, não é do seu jeito. Vamos para o item 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Meu Deus, professor, lê para nós. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficaram assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Professor, diga alguma coisa aí, professor. Realmente foi uma situação caótica, aquela qual o próprio Jeremias havia predito, né? Que o rei Josias não desobedecesse, permanecesse na cidade, para que isso não acontecesse, né? E isso tudo é o resultado de quando a glória do Senhor se afasta. Né? Toda a tragédia aí, ela se completa, se realiza, né, na sociedade. Poderíamos dizendo que foi o pecado, foi por causa do pecado, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Aqui nós falamos aqui com temor e tremor. Foi por causa do pecado, da desobediência, idolatria. Isso, da revolta natural contra Deus. Que Deus que nada, não é? Que chegou a tal ponto
Será que Deus tem prazer nisso? Não, Deus não tem prazer. Mas a Bíblia diz que o ser humano colhe o que semeia. Ok? Vejamos um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Conforme Deuteronômio, professor, minhas irmãs, observe, e meus irmãos, conforme Deuteronômio 28, isso já tinha sido profetizado por Moisés. Lá, quando fala das bênçãos e maldições, Deus usando o legislador e profeta também, Moisés, para o povo, né? O povo já estava se preparando para entrar em Canaã, já eram os descendentes daqueles que saíram, e Moisés relembrando, e Moisés falou das bênçãos e maldições. O que diz lá? Em Deuteronômio 28, diz o seguinte, Deus diz que o rei de Judá seria destruído se eles desobedecessem à lei de Deus. Lá fala claramente, lê em casa, vou recitar, Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, 58, lá estava bem claro, dizendo, ó, se no futuro vocês, quando entrarem na terra prometida, se rebelarem contra Deus, não der ouvido à palavra, insistirem, infelizmente, chegará o dia que Deus permitirá que o inimigo os leve cativo. E aconteceu literalmente. Então aqui, Deus permitiu, 130 e poucos anos atrás, 105 anos atrás, Deus permitiu que os assírios levassem os judeus, os israelitas do norte. Depois, agora, os do sul também, levados pelos caldeus. Tudo permissão de Deus. Por quê? Cumprimento da sua palavra. Rebeldia. Aqui, ó. Agora vem um detalhe, gente, que eu lembro para vocês, ó. Em Lamentações 4:10, diz, abre aspas, que as mãos das mulheres piedosas, olha o detalhe, piedosas, crentes, temente a Deus, fizeram o quê, pastor? Cozeram, em outras palavras, cozinharam seus próprios filhos para comer, para servir-lhes de alimento, porque não tinha mais nada o que comer. Que coisa, né? Eu sei que talvez alguém hoje com a mentalidade muito humanista vai dizer, que Deus é esse? Mas, meus queridos, é a consequência. Então eu quero convidar minhas irmãs e meus irmãos, leia Lamentações. Vai terminar esse trimestre com essas lições maravilhosas, mas depois você pega o livro de Jeremias e leia Jeremias e Lamentações, você vai ver e vai aprender como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, chegamos ao último item do tópico 3, estamos no tópico 3, Jerusalém é cercada, é levada cativa, não é? Vimos a destruição da cidade santa e do templo, vimos a sua matança aqui. Quem quiser mais detalhes, leia Lamentações. Agora vejamos que em meio ao caos, em meio à destruição, em meio ao desespero, Deus ainda, não é, insistia com o povo. Deus colocou a luz no fim do túnel. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, mesmo que ele, entre aspas, use alguns como seu instrumento para tratar-nos, Deus, na sua misericórdia, no tempo dele, age com providência. Você crê nisso? Plenamente. Vamos ler aqui a esperança profetizada. Você pode ler para nós? Leia, por favor. A esperança profetizada. Isso. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho de sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Muito bem. Aqui nesse último item do tópico 3, está mostrando o seguinte. Quero deixar bem claro, meus irmãos. A intenção de Deus jamais foi destruir o povo. A intenção de Deus jamais foi destruir o ser humano. Jamais, jamais. Deus é amor. Deus é amor. Mas escute, Deus é justiça também.
E aqui no texto aqui que o irmão leu, é interessante, eu quero fazer uma observação. Observe que em Lamentações, capítulo 3, verso 1, olha o que Jeremias diz. Jeremias diz, eu sou o homem. É ele, testemunho, que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Diz mais Jeremias, Deus, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Jeremias aqui está triste, desolado, chorando com os que choram, lamentando com os que lamentam. Porém, Jeremias, ele, no versículo 21, depois dele se expressar para Deus, meu Deus, como é que pode? Aí então Jeremias foi tocado por Deus. E no versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória. Em meio ao caos, em meio à destruição, Jeremias, ele não ficou prostrado e disse, eu sei que tudo isso aconteceu por causa do pecado, por isso eu quero trazer à minha mente a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. E aí, a partir do versículo 22, Jeremias começa a dizer, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quero começar a fechar esse ponto dizendo o seguinte, em Lamentações, Jeremias continua, 3, 26 e 29, o que Jeremias diz? Diz Jeremias, bom é ter esperança. Aleluia. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que ele está dizendo? Em meio ao caos, em meio à destruição, Jerusalém não mais existe, o templo não mais existe, tudo está destruído. Ei! Deus está no controle da história. Deus não perdeu a guerra. Deus está trabalhando. Renove a fé e a esperança. Eu quero aqui profetizar em nome de Jesus nessa manhã. Não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não sei qual é o caos, o problema, a batalha, não é? A guerra que você está travando, seja exterior ou interiormente. Ei, a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é bom, é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em Jeremias diz mais, ele dá a receita, verso 29, ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. O que isso significa? Ei, em vez de ficar remoendo, né? Em vez de ficar aí murmurando, em vez de ficar por aí baixo astral, não consigo, não vou vencer, não tem jeito, está tudo perdido, está acabado, não está não, meu irmão, está não, renove a fé, nessa manhã. Deus usou Jeremias para dizer para o remanescente que ficou lá, ei, Deus vai levantar novamente o povo dele, porque Deus é Deus. Você crê nisso? Aleluia. Vamos lá. Continuando aqui, fechando aqui, Quando estivermos desanimados, nossa esperança deve repousar em Deus. Precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, agir como Jeremias agiu em meio ao caos, quando ele disse, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então, fechando aqui, vimos que, apesar de Jeremias ter sido instrumento de juízo, se vocês não se arrependerem, Deus vai pesar a mão. Também Deus usou o profeta Jeremias com a palavra de ânimo e de esperança. E a lição de tudo isso é o que nós vemos na síndrome do topo. Lê para nós a síndrome do topo, por favor. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. Porém, Deus, através de Jeremias, disse, tenho esperança. Deus vai trazer tudo de novo. Aqui para nós, eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte, irmão. Lá em 1 Carta aos Coríntios, meu irmão, capítulo 15, versos 8, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos que a lição que aprendemos com Jeremias em Lamentações é que a esperança do ser humano não pode ser colocada nas coisas efêmeras e passageiras deste mundo. Tem que ser colocada em Deus. E quando assim acontece,
não tem demônio, não tem nada que vai impedir que a bênção dele venha sobre nós. Muito bem, queridas e queridos, chegamos ao término de mais uma lição, da última lição. Vimos nessa lição 3 tópicos, cujo assunto do primeiro foi o declínio espiritual de Judá. Vimos aí as causas, né? Não deram ouvido aos profetas, vimos que não deram ouvido, e por não dar ouvido aos profetas, veio a previsão da destruição, e por isso foram levados para o cativeiro. Vimos no segundo tópico a obstinação do líder, do gestor, daquele que tinha que ser o exemplo de fé, que era o rei. Mas o rei, infelizmente, com a sua vida de rebeldia, levou o povo ao caos. A teimosia de Ezequias, a sua surdez à palavra de Deus, a tal ponto de mandar prender o profeta Jeremias. Detalhe, quando a cidade de Jerusalém foi conquistada, Jeremias estava amarrado na praça da cidade. Muito bem, mas ele não foi para o cativeiro. Diz a história bíblica, quem quiser ler lá em Jeremias, que o Nebuzaradã foi a Jeremias e disse: olha, isso aqui é o homem usou de benignidade, que foi usado por Deus para profetizar assim. Então você fica aí, rapaz, você é um dos nossos. Muito bem, vimos o terceiro tópico, que Jerusalém, infelizmente, de tanto Deus insistir, de tanto Deus falar, infelizmente, veio o caos. E agora, professor, vamos para a conclusão? Vamos, o senhor pode ler para nós a conclusão? Vou ler a conclusão, mas eu gostaria de voltar ao tema inicial da lição, que é a nossa capa. Muito bem, meu professor. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade do Senhor. Parabéns. As correções e os ensinamentos divinos para o período dos reis de Israel. Muito bem. As promessas do Senhor, elas se cumprem e são verdadeiras, mas o juízo do Senhor também é certo quando há a infidelidade do povo. Muito bem, professor. O Senhor, ele manteve suas promessas e as cumpriu. Isso. Mas o juízo não deixou de se exercer. Detalhe, professor, foi uma coisa certa. A promessa de Deus continua de pé. Todas. Viu? As promessas de Deus continuam de pé, meu querido. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Agora, não entenda mal, tá? Não quer dizer que se eu for infiel, ele vai ser fiel e nos abençoar. Não, fiel, ele vai se manter fiel em termos de quê? De caráter, de personalidade. Ele é justo. Se nos voltarmos para ele de coração, e aí ele reinicia o projeto dele com a nossa vida. Conclusão, chefe. O ponteiro da balança se chama fiel, né? Fiel. Conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pelas misericórdias de Deus, Judá retornou a sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, são novas a cada manhã. E detalhe, passaram-se o tempo, aí o cativeiro de Judá começou em 605, foram 3 levas, 605, 597, 586, No ano 537, 38, mais ou menos, antes de Cristo, Deus levantou, sentenciou o império caldeu, babilônico, e levantou um outro império, os persas, e levantou um tal de Ciro, que foi profetizado a respeito dele 200 anos, e Ciro baixou um decreto para que o povo retornasse para Jerusalém, recomeçando aquilo que foi parado no templo. É assim que Deus faz, meu querido. Deus é assim. Quando a gente fica na presença dele, no tempo dele, na hora dele, ele começa uma nova realidade conosco. Eu quero aqui começar a terminar também. Sim, você falou? Não, só queria lembrar que Jeremias ainda deu tempo, 70 anos. 70 anos, dado o descanso da terra de seus sábados, Nisso, o profeta Daniel já estava observando, já é chegado o tempo. O capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, Isso. Então, um detalhe que a profecia das 70 semanas, ela começa a ser cumprida a partir do ano 605 e 536, 537, e aí começa o cumprimento pleno, que é o retorno do povo. Mas vamos voltar para cá? É outra lição. Isso é outra história. Queridos, quero concluir
esse terceiro trimestre. Quero agradecer a todos os irmãos que nesse trimestre foram fiéis, estiveram conosco nessa escola bíblica dominical, continue conosco. Mas eu quero dizer, para finalizar, sobre essa temática, como disse o professor Ivelto, escute, nenhum inimigo, isso aqui é sério, isso aqui é reflexão, isso é a reflexão que eu quero fazer sobre as 3 lições. E a primeira é, nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós do que aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Isso aqui é uma reflexão, depois de estudarmos essas 3 lições, essa é a primeira reflexão. Vou repetir. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós, escute, do que aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Todo ser humano se torna cativo, escravo de suas escolhas e das consequências delas. Outra lição que aprendemos nesse trimestre. Uma religião apenas de fachada não pode nos ajudar no dia da calamidade. É preciso confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Outra lição que aprendemos nesse trimestre. A paciência de Deus, principalmente com a lição de hoje, tem limites. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama e insta, é o mesmo que usa a vara da sua ira para disciplinar. Fecho dizendo, citando Hebreus 12:6, onde lá diz que o Senhor corrige o que ama. O cativeiro, tanto lá de Israel, no norte, quanto do Reino do Sul, não foi porque Deus é ruim, perverso, não, porque Deus ama o seu povo. E Deus usa as diversas varas de correção. Para o Reino do Norte, a vara foi os assírios. Para o Reino do Sul, foi os caldeus. Não é? Fechando, digo para todos, o Salmo 30, versículo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, queridos, virá pela manhã. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Queridas e queridos, chegamos assim ao término desse trimestre abençoado. E o próximo, pastor, o que vai ter? Queridos, se prepare, porque o próximo trimestre vai ser impactante. O próximo trimestre estaremos estudando, a respeito, que é o 4º trimestre, a respeito de um dos personagens bíblicos mais impactantes, principalmente do Novo Testamento. Será sobre o apóstolo Paulo. Aqui está em minhas mãos a próxima lição a ser estudada. Vai ser sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então essa será a lição do próximo trimestre. Serão 3 lições, professor Ivelto, cada uma melhor do que a outra. Impactante. Quero aqui, desde já, convidar os irmãos, a todos, sem exceção, queridas, queridos, por favor, se você não tem a sua revista, procure aqui na sede do Raimundo, na entrada do templo. Se você não tem, procure. Pastor, já acabou na série, acabou? Entra em contato com a coordenação da EBD aqui da sede, eles vão pedir ao gerente da CPAD para mandar mais lição, mas adquira a sua lição. Isso aqui é um compêndio, é uma enciclopédia sobre a pessoa do apóstolo Paulo. E o detalhe, as lições de vida que, nessas 3 lições vai falar do que diz respeito a Paulo para nós. Então, em nome de Jesus, convido a todos, domingo que vem, portanto, no dia 3/10, estaremos iniciando. E a primeira lição, do dia 3/10, tem como tema o mundo, o ambiente cultural, o ambiente religioso, o ambiente político, o ambiente que Paulo viveu. Como era o ambiente? Como era aquela sociedade? Tinha desafios? Era pior? Era melhor? Ou era igual ao atual? O que fez de Paulo ser um personagem diferenciado em tal cultura? Na próxima lição, não esqueça, viu?
Em nome de Jesus. Além de discorrer pelas cartas paulinas. Isso, vai ser um passeio, pastor. Que é um estudo vai ser um fantástico. Ó, rapidinho aqui. Ó, primeira lição, o mundo do apóstolo. Segunda lição, Saulo de Tarso, perseguidor. Terceira lição, a conversão. Enfim, vai ser um histórico completo. E o principal, as lições para a nossa vida e para a igreja. Muito bem, meus amados. Agora queremos também mencionar, hoje à noite, às 18 horas, hoje é o último domingo do mês de setembro. E como é de praxe, o último domingo é o culto dirigido pelo Departamento de Jovens da ADEB sede. Glória. Eita, vai ser bênção, palavra, pregação, unção, oração, fogo, batismo com o Espírito Santo, renovação. Venha! Ah, pastor, não tenho condições, eu estou com um problema de enfermidade. Tá, meu irmão, não tem problema, meu amado. Você vai acessar a ADEB TV, está em tela, e você vai ter o privilégio de, junto conosco, ser impactado pela palavra, pela oração, receber a bênção de Deus, né, pastor? Exatamente. Maravilha. Então é isso aí, às 18 horas de hoje, tá? Muito bem, agora passemos para algumas considerações, que é orar primeiro pelos irmãos que fizeram aniversário na semana que se passou e nessa que se inicia, né? Hoje, domingo, inicia-se uma nova semana. E também iremos orar pelos nossos irmãos, amigos que estão enfermos, doentes, né? Não é isso, pessoal? Exatamente. Então vamos fazer aqui vamos dividir aqui, né, a responsabilidade. Eu vou orar pelos aniversariantes e o nosso evangelista, professor Erivelto, irá orar pelos irmãos que estão enfermos. Oremos, Pai de amor. Pedimos a tua bênção especial sobre todos os teus filhos que fizeram aniversário na semana que se findou e que também estão aniversariando no dia de hoje, nesse domingo abençoado. Dê a eles saúde física, emocional e espiritual, muitas bênçãos em todos os sentidos, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te apresentamos, bondoso Deus Altíssimo, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão doentes, convalescentes, aqueles, Senhor, que necessitam de um auxílio vindo do alto. Sim, ó Deus. Ó Pai amado, que a sua mão poderosa, Senhor, possa estender-se sobre eles, Senhor, e conceder a paz, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, da qual nós temos certeza pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai amado, Senhor, vai realizando a sua vontade, Senhor, e tendo misericórdia de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Falamos isso, Senhor, sentindo os mesmos sofrimentos que eles têm sofrido. Ó Pai amado, Senhor, tem misericórdia. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes da bênção apostólica, eu quero apenas aqui citar o nosso querido coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da sede, do Departamento de Escola Bíblica Dominical, nosso evangelista Sila, professor Sila. Esses dias tem estado ausente, né? Ele fez uma pequena viagem e hoje retornou, está em casa, descansando um pouquinho, né? E com certeza na próxima aula vai estar conosco, né, querido? Na abertura da próxima lição. Se Deus quiser. Muito bem, vamos agora. Também eu não tenho que mencionar, meu querido, ó, no final da aula, coladinho, tem aquele videozinho sobre o IBADEB. Pastor, o que é o IBADEB? É o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Tem aquele curso, você que quer ser professor de escola dominical, quer atuar com mais, digamos assim, polivalência e etc. Você quer trabalhar na área do ensino, enfim, nós temos aquele curso especial para você. Acesse ibadeb.com.br. E agora ministremos a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. ADEB? A promessa é para nós e para os nossos filhos. E a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada. A paz do Senhor. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.